Quero falar hoje com vocês aqui sobre 3 características de Lucas que você precisa na sua vida, ok? 3 características de Lucas que você precisa na sua vida. Quantos aqui são médicos ou estudantes de medicina? Levanta a mão. Maioria. Quem aqui não é? Levanta a mão. O que você está fazendo no Paraguai uma hora dessa? Meu Deus do céu. Então assim, tem uma aplicação pessoal para você também, pode ficar tranquilo, tá? Mas a gente vai dar foco por causa da escola, a gente vai dar foco na vida de Lucas, entendendo um pouquinho todo esse mistério que tem por trás desse médico, apesar que se eu acreditasse em reencarnação, nós temos um médico que a nossa religião não permite, né? Que o médico hoje aqui era o Lucas, né? Quase que eu falei, amado, cadê Paulo? Né? Porque nossa religião é outra, né? Mas, aleluia. Deus abençoe, meu irmão. Fui muito abençoado. Eu te ouviria a tarde toda. Fiquei sabendo que ele nunca tinha falado em público. Olha que desperdício para a humanidade. Não é verdade? É? Salve de palmas. Vamos arrumar mais tempo para ouvir esse homem aí. Tem que deixar esse homem famoso. Então vamos lá. 3 características de Lucas que a gente vai estudar hoje aqui. Abre comigo aí Colossenses 4:14. Colossenses 4:14. Colossenses 4:14, na minha versão diz assim: saúda-vos Lucas, o médico amado. Saúda-vos Lucas, o médico amado. Lucas era um médico que se converteu e passou a acompanhar Paulo em suas viagens, e ele fez um trabalho muito importante. Você pode estar segurando aí na sua mão ou estar vendo através de um aplicativo de celular, mas ele é responsável por escrever grande parte do Novo Testamento. Ele escreveu um evangelho e ele escreveu também o livro de Atos dos Apóstolos, e ele é uma figura muito importante que nos ajuda a viver o que nós vemos hoje, porque nós vemos baseado naquilo que aconteceu devido ao registro, nós sabemos aquilo que aconteceu devido aos registros de Lucas. E vou falar para vocês então 3 características de Lucas. Primeiro lugar, tem a ver com a sua vida, né? Tem a ver com a sua vida. Primeiro lugar, Lucas era médico. Aleluia? Glória a Deus. Quem não é médico pode ir embora, não é para você essa palavra. Não. O que eu quero dizer, gente, Lucas trabalhava. Ele era assim uma pessoa que amava Jesus, que seguia Jesus, que servia Jesus, que esteve ali no começo, no surgimento da igreja, mas ele é reconhecido por sua profissão também. Ele era um médico. Lucas trabalhava. E aqui eu quero começar falando com vocês sobre trabalho, porque nós precisamos entender e desmistificar um grande problema sobre trabalho. Por quê? Eu não sei se vocês têm esse entendimento, essa compreensão de que o trabalho é uma maldição, sim ou não? Sim? Amém ou não amém? Ficou em dúvida? Não vai responder? Mas não eram os médicos todos inteligentões, tirando sarro do meu português? Agora não sabe responder uma pergunta. É isso. E aí, o trabalho é uma maldição, sim ou não? Sim. Sim. Não. Gente, esse é um problema. Nós aprendemos e o mundo nos ensina que o trabalho é uma maldição. Mas isso é uma mentira do diabo. Por quê? Porque em nenhum momento da Bíblia o trabalho é amaldiçoado. Inclusive, no relato da criação, as coisas foram feitas por Deus através do seu trabalho. Por 6 dias Deus trabalhou e no 7º dia descansou. Então, se Deus trabalha, isso não pode ser amaldiçoado. Agora, melhor do que isso, Ele cria o homem à sua imagem e semelhança.
O que isso significa? Que se Deus é um Deus trabalhador, o homem é um trabalhadorzinho. Se ele é imagem e semelhança, se ele é feito parecidinho com Deus, então uma dessas características de Deus, que é o trabalho, está presente na vida do homem. Quando o homem peca, o que é amaldiçoado é a terra e não o trabalho. Agora, há uma consequência do pecado. Por causa do pecado, a partir de agora, o homem vai precisar suar no seu trabalho, vai precisar se esforçar no seu trabalho. Então, vamos só a título de suposição, digamos que no trabalho de Adão, de cuidar do jardim, ele tivesse ali um poderzinho de chegar na mangueira e falar: brote uma manga. E a manga apareceria na mão dele, ele comeria, beleza. Talvez ele tivesse esse poder. E agora não. Agora ele ia ter que cavar um buraco, plantar uma semente, regar a semente, cuidar desse lugar até crescer uma árvore, depois de crescer a árvore, dar o fruto na estação certa, no tempo correto. Ele teria que se mover, que trabalhar, que suar para obter o seu sustento. Então, o que foi amaldiçoado não foi o trabalho. O trabalho continua sendo algo de Deus e muito de Deus. Por quê? Abre sua Bíblia comigo aí, em Gênesis 2,15. Gênesis 2,15. Gênesis 2,15 diz assim, ó: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Pergunto, cultivar e guardar era um trabalho do homem, sim ou não? Sim. Isso aqui aconteceu antes ou depois da queda? Como é que pode ser algo amaldiçoado? Se é o que Deus ordenou que ele fizesse. O trabalho não é uma consequência da queda, ele acontecia pré-queda. Agora, o mais interessante disso tudo, por quê? Porque a palavra utilizada aqui para cultivar a terra é a mesma raiz, o mesmo radical da palavra culto. Já percebeu que cultivar e culto, que nós estamos fazendo aqui agora, tem o mesmo radical? Eles vêm da mesma raiz. A palavra hebraica para isso é a palavra abade. Embora eu não fale um hebraico fluente, essa é mais fácil, né? Abade, talvez, alguma coisa parecida com isso. Essa mesma palavra é utilizada nos próximos livros para designar o trabalho de um sacerdote. Ou seja, quando Adão cultiva o jardim e quando um sacerdote ministra ao Senhor, para Deus é a mesma coisa. O que eu estou dizendo aqui nessa noite? Trabalho é adoração. Inclusive tem uma palavra hebraica para isso, a palavra avodá. A palavra avodá significa tanto trabalho quanto adoração na Bíblia. É a mesma palavra. Por quê, gente? Porque o nosso Deus é um Deus trabalhador. Jesus, um dos meus versículos favoritos na vida, eu já fui workaholic, agora eu estou sarado em nome de Jesus. Tá, mas eu gosto de trabalhar. E eu compreendi que quando eu trabalho eu adoro a Deus. Então, com essa consciência fica melhor ainda trabalhar, né? Agora, um dos meus versículos favoritos na Bíblia. Jesus fala assim: meu Pai trabalha e eu também trabalho. Dá até um arrepio em mim aqui, que maravilhoso. Não tem vagabundo na nossa religião, não. Não tem lugar. Não é maravilhoso? Eu gosto do que Paulo fala. Paulo fala assim, ó: se não trabalhar, não come. É muito maravilhoso isso. Não tem lugar para vagabundo. Não tem lugar para quem não quer se comprometer com aquilo que Deus está fazendo. Não tem lugar para encostado. Não. Por quê, gente? Porque nós nascemos
para adorar a Deus. Agora, se a gente só adora a Deus neste tipo de movimento que nós estamos fazendo hoje aqui, a gente adora a Deus 2 horas por semana, talvez 4 horas por semana. Você acha que você nasceu para adorar a Deus 4 horas por semana? É claro que não. Agora pense comigo, o que você faz de forma consciente, né? Vamos dizer, né? 8 horas para dormir, 8 horas para lazer e 8 horas para trabalhar. Agora, essas 8 horas de lazer são lazer? Sim ou não? Agora não querem responder mais. Estou em dúvida. Não é. Tem deslocamento, tem outros afazeres, tem que preparar a sua comida, tem que cuidar das crianças, tem que estudar, tem que fazer um monte de coisa, certo? Então, o que você mais faz consciente no seu dia? Trabalhar. E estudar, mas é parte do seu trabalho. E vai te proporcionar o seu trabalho. Enquanto você só está estudando, não está trabalhando, além do estudo, o seu trabalho é o estudo. E você deve fazer isso de forma diligente. E quando Paulo fala assim, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, o que você tem que fazer? Para a glória de Deus. Pergunto, você tem noção que o seu trabalho glorifica a Deus? Você tem consciência de que a maior parte do seu dia poderia, deveria ser adoração a Deus? E não é? Na maioria dos casos não é. A gente não tem essa consciência. Ainda mais vocês que estão estudando, né? Em sua maioria estão estudando. Quando você está ali estudando, você tem consciência de que a sua diligência no estudo glorifica a Deus? Estuda com força, com vontade, trabalha. Quando um chefe chato te pedir um relatório, olha para ele e faz igual Jacó quando encontrou com Esaú. Eu vi a face do Senhor. Nós precisamos ter a consciência de que nós nascemos para trabalhar e que o nosso trabalho é adoração ao Senhor. Nosso trabalho glorifica a Deus. Tudo que nós fazemos pode e deve glorificar a Deus. Eu tenho esse valor do trabalho muito forte dentro de mim, assim. A minha família me ensinou isso desde pequeno. Talvez a vida me ensinou isso desde pequeno. Mas como eu agradeço hoje por isso. Porque, assim, vocês já são, a maioria, de uma geração diferente da minha, assim. E hoje em dia as gerações estão mais curtas e mais rápidas, né? Dá um gap muito maior de 7 anos hoje do que 10 anos da minha idade para quem tem 45, por exemplo, né? Dá uma diferença muito menor de mim para os mais velhos do que de mim para os mais novos. A gente tem uma mudança geracional muito forte. E uma das marcas que, infelizmente, a geração da maioria de vocês aqui carrega é o desprezo ao trabalho. É uma moleza, é uma falta de vontade, é um desejo de morrer encostado no barranco, né? Para não cansar. Não é uma moleza? Gente, isso é demoníaco. Quando Paulo fala que o Deus desse século cegou o entendimento, falta compreensão de que a nossa força de trabalho glorifica a Deus. E você nasceu para glorificar a Deus. Então hoje aqui, trabalhadores, médicos, futuros médicos, é um convite do Senhor a vocês, para que vocês ganhem consciência do trabalho de vocês. Sem falar que o trabalho de vocês é um dos trabalhos mais importantes para a sociedade. É um trabalho que toca o mundo de maneira sobrenatural. O Michael falou ontem aqui sobre o trabalho missionário que o médico tinha feito, né? E eu me lembrei de uma história. Eu, em 2020,
ou 21, ou 2020 ou 2021, acho que 2021, eu fui para a Coreia do Sul. Nós fomos para a Coreia numa missão de angariar recursos para levar missionários para a Coreia do Norte, né? E aí tivemos várias reuniões, vários lugares que nós visitamos, e um dos lugares que eu visitei na Coreia do Sul se chama Cemitério dos Missionários. Cemitério dos Missionários. E é um lugar incrível, porque você conhece a história de pessoas que um dia deixaram o seu país para morrer numa terra estrangeira, porque não considerava mais sua vida preciosa. Porque compreendeu o evangelho de forma tão profunda que decidiu ser plantado como uma semente, enterrado a milhares de quilômetros da sua família, para poder pregar o evangelho. E por que eu me lembrei dessa história? Porque o cemitério dos missionários só existe porque um desses missionários era um médico. E há 200 anos atrás, mais ou menos, a família real coreana não tinha acesso à medicina, e esses médicos, se eu não me engano, foram dos Estados Unidos para lá, se eu não me engano, e aí eles se tornaram o médico pessoal da família real. E em forma de gratidão, ele ganhou uma terra para poder enterrar os missionários, e a maioria dos missionários de 100, 150, 200 anos atrás estão enterrados naquele lugar. E eu tive um encontro, assim, poderoso com Deus naquele lugar. Tem um senhorzinho que toma conta do lugar, ele tinha 96 anos, e ele celebrou o culto com a gente lá, contou a história do local, contou o que aconteceu, porque eles revitalizaram o lugar, faz uns 30 anos mais ou menos, eles revitalizaram o lugar, mas aquele lugar só existe porque um dia um médico entendeu a sua missão. Um dia um médico entendeu que o dom de Deus para ele exercer sua profissão ia além da sua profissão. Lhe custaria a sua vida, lhe custaria a sua família, lhe custaria a saudade de casa. Mas é um privilégio, uma honra, uma oportunidade que Deus dá para vocês. Uma porta aberta, escancarada para o mundo inteiro. Para lugares que eu, como pastor, não consigo entrar. E vocês, com a carteirinha, conseguem entrar. Precisamos ganhar consciência. Sermos intencionais naquilo que fazemos. Ou você acha que você veio para cá à toa? Você saiu da sua terra, deixou as pessoas que você amava, você veio para cá à toa? Não. Existe algo. Então, meu amigo, minha amiga, minha irmã, meu irmão, arregaça suas mangas e trabalha com força, com diligência, com afinco, e glorifique a Deus com o seu trabalho. Você nasceu para trabalhar, e o seu trabalho adora ao Senhor. Em primeiro lugar, Lucas era médico. Eu vou falar mais sobre isso amanhã, mas eu vou deixar só esse ponto aqui ainda do trabalho, do número 1. Todos nós somos sacerdotes. Todos somos sacerdotes. Por quê? Porque fomos criados por Deus para ser sacerdotes. E há um grande equívoco no nosso pensamento, talvez pelas raízes mais católicas que a gente tem aí, de que o trabalho do sacerdote é o que eu estou fazendo. E o seu trabalho é o seu trabalho, de médico, de qualquer coisa que você for, empresário. Não. Todos somos sacerdotes. Sabe o que isso significa? Que em nível de acesso a Deus, eu tenho o mesmo que você. Você não precisa pedir para o pastor Tiago Marques te abençoar, aleluia, não. Sabe por quê? Porque quando eu oro, eu entro no mesmo lugar que você quando ora. E quando nós não fazemos isso, nós estamos desprezando o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Porque uma das grandes coisas que aconteceram naquele dia foi que o véu se rasgou do alto até embaixo, e isso significa o acesso a Deus foi aberto para mim e para você. É claro, todo mundo tem um dia mau.
E vai ter o dia que você vai precisar da minha oração. E eu vou orar por você. Os pastores dessa casa vão orar por você. Eu estou falando que, em via de regra, no seu dia a dia, numa condição de normalidade da vida, você tem que entrar nesse lugar com ousadia e intrepidez, porque foi para isso que Jesus morreu na cruz, para te devolver para o acesso à família de Deus, ao seu verdadeiro Pai, ao propósito eterno de Deus. Trabalho é adoração, e o seu trabalho é sacerdócio. O seu trabalho é parte da constituição que Deus fez. Deus fez sacerdote, Deus fez trabalhador, Deus fez para honrar e glorificar o nome dele com aquilo que você faz. Amém? Em primeiro lugar, Lucas era médico. Em segundo lugar, curiosamente também parecido com vocês, Lucas era um estrangeiro. Lucas era um estrangeiro. Abre comigo aí em 1 Pedro 2,11. 1 Pedro 2,11. Pedro 2,11 diz assim: Amados, exorto-vos como a peregrinos e forasteiros ou estrangeiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Pause. Tiago, você falou de Lucas, agora é Pedro que está falando. O que está acontecendo? Simples. Ser peregrino e estrangeiro nessa terra é a condição humana. Desde o dia que fomos expulsos do jardim, somos peregrinos e forasteiros em terra estranha. E sabe que eu tenho uma notícia para você? O seu vem em combo. Você ganhou o dobro. Que você é peregrino e forasteiro, porque você está fora do seu país. A vida, sua vontade, o Senhor te proporcionou ser duplamente forasteiro, ser duplamente estrangeiro em terra estranha. Porque se essa é a condição humana, essa também é a condição da sua vida. Você, por algum motivo, decidiu deixar sua casa, sua família, o seu lar e se aventurar em terras estrangeiras, com uma língua diferente, com uma cultura diferente. Mas deixa eu te falar uma coisa, essa já é a nossa condição. Então o que você está fazendo aqui? Você está experimentando ser humano. E os desafios que isso traz para as nossas vidas são os desafios da vida. Por isso que eu li o texto de Pedro. Pedro diz: Amados, exorto-vos como a peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Verso seguinte: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-os em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sabe o que isso significa? Que o seu comportamento vai determinar Deus ser glorificado na vida dos paraguaios. Quando o nativo dessa terra olhar para você, ele tem que ver Deus. Claro, isso acontece também no mundo, né? Quando eu sou cristão, lá em Bragança Paulista, terra da linguiça, quando eu vou no mercado, quando eu vou no açougue, as pessoas têm que olhar para mim e ver Jesus. Mas vocês vivem isso de forma intensa, profunda. Há toda uma história, um sentimento envolvido. Há diferenças culturais, a língua que separa ou que pode aproximar, se você souber aprender, gostar. Mas essa é a nossa condição. Então não pense que você está aqui como um estrangeiro
porque você saiu do Brasil e veio para o Paraguai. Não, você está aqui como um estrangeiro, porque você é um cidadão do céu, que nesse momento está nesse lugar. Qual que é a grande questão? Que nós devemos nos comportar como tal, que a nossa conduta seja exemplar, que o jeito como a gente se move, funciona, que a gente negocia, que a gente conversa, que a gente se relaciona com as pessoas, seja exemplar a ponto de quando uma pessoa olhar para você, ela vê Jesus. O doutor André deu exemplo aqui durante a tarde. A maneira como ele se despede dos pacientes faz com que eles olhem com um novo olhar para ele, com que eles possam pedir uma oração, um conselho. A gente estava conversando, não sei se a gente falou isso aqui, eu estava conversando depois, mas ele falou assim: eu tenho um sentimento de que parece que Deus cria a oportunidade para eu poder falar. Agora, por que isso acontece, gente? Conduta, procedimento, maneira como se vive. Eu gosto de falar o jeito de funcionar. Eu gosto de falar o jeito de funcionar porque existe o jeito de Deus, existe o jeito do homem do mundo. Eu acho legal que quando Jesus vem, ele, no Sermão da Montanha, ele fala assim: ouviste o que disseram, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, pause, ouviste o que disseram, o que, cara pálida? Ouviste o que disseram? Aonde que está escrito olho por olho, dente por dente? Êxodo, na Bíblia. Então não é ouviste o que disseram, é a Bíblia diz olho por olho, dente por dente. Sabe o que isso significa? Que se você fizer olho por olho e dente por dente, é bíblico, tudo bem. Agora Jesus vem e traz uma ideia contrária, mas eu não vou dizer contrária porque ele não vai contrariar a Bíblia, ele traz uma ideia superior. Ele fala assim, ó, tá bom, vocês estão vivendo nesse mundo caído e existe um jeito de viver. O jeito de viver é que se você prejudicar alguém, você vai devolver olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, aquele que levar o tapa numa face, ofereça também a outra. É o jeito de viver de Jesus. Quando a gente escolhe viver do jeito de Jesus, as pessoas vão ver Jesus em nós. É que não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Agora, é uma escolha. Jesus vem propor para nós. Jesus vem falar assim, olha, eu porém vos digo. Existe uma vida proposta por Jesus. Existe um jeito de viver, um jeito de funcionar semelhante a Jesus. E é isso que nós precisamos viver. Viver do jeito que Deus gostaria que fosse. É claro, a revelação de Deus é progressiva, uma questão de organização da sociedade e criação da cultura, daquilo que estava acontecendo no mundo caído. Ele estabeleceu ali no Antigo Testamento uma régua que foi subindo, até que na plenitude dos tempos vem Jesus. No tempo certo, no tempo correto, no tempo oportuno, ele vem e fala assim, tá bom, até aqui vocês viveram legal, sabia mais ou menos como é que era. Eu, porém, vos digo. Hoje está sendo dado a oportunidade para você ser um peregrino e forasteiro que copia Jesus. Ser um estrangeiro numa terra que precisa olhar para você e ver Jesus. Sabe uma coisa que aconteceu comigo na Coreia? Foi que a gente chegou até a divisa, né? Aí tem as 5 barreiras, né? São 5 barreiras militares entre uma Coreia e outra, né? Por aquelas barreiras não passa nada, não pode, não tem acesso nem por terra, nem pelo ar, né? Se você quiser acessar a Coreia do Norte, você tem que ir pela China, não tem comunicação entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. E a gente olhou para aquela terra e era assim, tipo, cara, na Coreia, você tropeça no LED na rua, assim, de tanto que tem LED.
né? Tipo assim, a gente sofrendo para ter um telão, né? Um negócio. Não, os caras tropeçam no LED e caem assim, é um negócio maluco. Aonde você passa tem tecnologia, LED, carro. Eu acho, eu não sei, tá? Eu acho que deve ter uma lei que é proibido ter carro de menos de 5 anos de uso, de mais de 5 anos de uso. Que os únicos carros a mais de um pouquinho mais velho que você via era aquelas Townerzinhas para caminhãozinho, né? Mas carro na rua não tem carro velho, não tem. Assim, uma economia devastadora, assim, impressionante. E aí, a gente estava no alto do observatório, a gente olhava para trás, via a Coreia do Sul, olhava para frente e via a Coreia do Norte. A Coreia do Norte parecia que estava no século XIII, mais ou menos. Você olhava, a gente tinha os binóculos para olhar, tipo assim, aí tinha lá um mapa, né? Você já foi num lugar que tem observatório, né? Tem um mapa e você olha, né? Aí no mapa tinha assim, aqui é uma escola. Você olhava, parecia um curral de fazenda. Falei, mano, não é possível que isso está acontecendo. E aí, naturalmente, o nosso coração humano caído olha para lá e fala assim, meu Deus, tem que abrir essa barreira para o capitalismo poder entrar lá e mudar essa situação. E aí veio o nosso guia, Pastor Park. Pastor Park, com 8 anos, foi para o Brasil, porque o pai dele foi o primeiro missionário enviado pelo Po-Yang Cho. Pastor Park chegou e falou assim, meus irmãos, vamos orar. Fala português e coreano, né? Vamos orar. Porque nós estamos olhando para aquele lugar e vendo um lugar escuro e estamos desejando que essas barreiras se abram para que o capitalismo e o desenvolvimento possam entrar. Mas aquele lugar não é escuro por causa do capitalismo ou do socialismo. Aquele lugar é escuro porque Jesus não está lá. Gente, caiu um temor sobre nós. E nós começamos a orar naquele lugar para que as barreiras fossem abertas, para que Jesus, para que a luz de Jesus pudesse brilhar naquele local. Quando você olha aquela imagem via satélite do mundo, de noite você vê vários lugares iluminados. A Coreia do Norte de fato é escura. De fato você olha, ali tem um apagão no mapa, mas ela não é escura por falta de eletricidade. Ela é escura porque a luz de Jesus não brilha naquele lugar. A pergunta que eu quero fazer para vocês é, o Paraguai é escuro ou ele está brilhando? Porque Jesus disse, eu sou a luz do mundo, mas ele também disse, vocês são a luz do mundo. Aquele lugar lá fora é escuro e não tem a ver com comércio, com capitalismo, com nada disso. Aquele lugar lá fora é escuro porque a luz de Jesus ainda não brilhou naquele lugar. E você é a luz do mundo. Não porque você carrega algo especial, mas porque Jesus falou. Para mim é suficiente. Se Jesus falou para mim é suficiente. Nós somos a luz do mundo, nós temos que brilhar. Ah, porque a faculdade é um ambiente difícil, beleza, mas lá você é a luz. E não tem trevas que resistam à luz. Quando a luz chega, não tem a treva tentando apagar ela. Você já, na vida, já viu alguma treva pular em cima da luz? Não. A luz muda o ambiente, não o contrário. Deixa a luz de Jesus brilhar em você. Peregrinos e estrangeiros, mas conscientes da nossa condição. Plantados por Deus numa terra estrangeira, para ser sal da terra e luz do mundo, assim como Jesus disse que nós seríamos. Tem noção do privilégio, da oportunidade Deus está dando para vocês? A gente estava conversando ontem, não sei se foi falado aqui no púlpito, mas nas conversas saiu algo do tipo, será que eles têm noção de que o próprio governo, quando envia no programa Mais Médicos, é o envio missionário deles, porque escolhe o local e paga um salário para você brilhar a luz de Jesus lá? Já pensou que o governo faria isso para você? A nossa oração é essa: Senhor, me manda no lugar certo. Senhor, aonde eu posso brilhar a luz do Senhor? Aonde mais precisa? Claro, todos nós temos nossos sonhos, nossos planos. De repente você planeja voltar para a sua cidade, construir uma carreira lá, tá tudo bem, não tem nada de errado. Eu sou super a favor. A pergunta é, o que Deus quer?
Que eu já falei pro pastor Tiago, você tem que corrigir o logo ali. Que ali só tá América naquele logo ali, eu sei de geografia. Tá faltando um pedaço ali. O mundo vai ver a luz de Jesus que brilha em você. Eu creio nisso. Por último, então, lembrando, né? Primeiro, ele era médico, trabalhador. Segundo, ele era estrangeiro, como todos nós, e vocês são duplamente, vocês são um combo do estrangeiro. Terceiro, ele era um estudioso, um historiador. Ele sabia contar uma boa história. As histórias dele as histórias eram tão boas que pertencem ao livro mais vendido da história. Esse cara era bom nisso. Pesquisador diligente, interessado, estudioso. O que isso tem a ver com a gente? 1 Pedro 3,15, um pouquinho para frente daquele versículo que a gente estava lendo. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Pause. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Provavelmente a maioria de vocês não vai ser um pastor, ok? Embora possa acontecer, por exemplo, pastor Johnny, que deve estar com vocês em breve aqui nos próximos eventos, né? Pastor Jonatas Leônio, é um pastor que é um médico, maravilhoso, glória a Deus, mas não é a realidade de todo mundo. A maioria de vocês não vai ser pastor, a maioria de vocês vai ser um sacerdote como médico, e não como pastor, e a maioria de vocês tem que responder aquilo que está em 1 Pedro 3,15, tendo Jesus no coração, temos que estar prontos para responder para todos que me perguntarem sobre a razão da minha esperança. O meio em que vocês vão viver é um meio voltado à ciência, e a ciência é algo maravilhoso e de Deus, mas hoje o mundo não está falando isso. Teve um tempo que foi assim, hoje o mundo não fala isso. Mas esse mundo está ansioso por ouvir qual é a razão da sua esperança. Por que você está aqui? Cara, na flor da idade, fazendo medicina em outro país, ninguém está vendo, vai dar um rolê aí. Por que no sábado à noite você está aqui nesse lugar? Existe uma razão, existe um motivo. Você não está aqui à toa. Agora, você sabe explicar a sua razão? A maioria de nós não sabe, gente. A maioria de nós não sabe. Se eu pedir para alguém subir aqui no púlpito agora e explicar o Evangelho, poucas pessoas desse auditório inteiro estariam habilitadas. Talvez algumas soubessem algum pedaço dele. Até porque o Evangelho, ele é amplo, ele é extenso. A gente falou à tarde para quem estava aqui, né? Se a resolução do Evangelho fosse o Evangelho da salvação, a gente na hora do batismo era só segurar um pouquinho a mais, né? Bulup, bulup, bulup. Diminuiu as bolinhas, parou de bolinha, gente, salvamos, não é? Salvamos, só segurar um pouquinho ali no batismo, já era, salvamos todo mundo. É só isso? Não, mas é isso também. É o Evangelho da salvação, mas tem algo além. E agora eu vou pegar um pouquinho mais pesado com vocês. Por quê? Porque vocês são estudantes de medicina. Vocês vão estar em meio a pessoas que conhecem profundamente sobre vários assuntos, sobre ciência, sobre filosofia, sobre um monte de coisa. E vocês têm que estar preparados para dar razão à esperança de vocês. Hoje eu vou contar para vocês aqui uma das maneiras que você pode explicar o Evangelho
É a que eu mais gosto, é quando eu estou com pessoas assim, que compreendem um pouquinho mais da história, é como eu gosto de falar sobre o Evangelho, porque eu falo sobre a intencionalidade de Jesus quando Jesus pregou o Evangelho. Quando Jesus cita o Evangelho em suas pregações, ele está emprestando uma palavra que tem origem na Roma Antiga, que é a palavra evangelion, que significa boas novas, boa notícia. Ok, boa notícia do quê? Da onde surgiu? Fala assim, o que significa evangelho? Você fala, boa notícia. E aí? Do que nós estamos falando? Eu vou contar para vocês do que nós estamos falando. Vocês já ouviram falar do imperador Júlio César, sim ou não? Imperador de Roma? Sim ou não? Que estudantaiada de medicina fajuta vocês. Como que passou no vestibular sem conhecer o Júlio Cezinha? Estão de brincadeira comigo. Não é? Zerei em história. Mas passei, né? Você não, eu passei, né? Júlio César. Teoricamente ele não foi imperador, tá? Mas a gente considera ele como um imperador. Tem o título de César, o primeiro a usar o título de César, né? Tipo grandãozão assim e tal. E aí o César, ele sofre um conluio contra ele e ele é assassinado. Quantos se lembram dessa história shakespeariana? Aquela frase famosa, depois de sofrer várias punhaladas, até tu, Brutus, aleluia. Sabe, tem lugar que eu falo, as pessoas ficam me olhando, tipo, o que esse cara tá falando? Que Brutus? Brutus é o nome do meu cachorro, né? Não, do Popeye, né? Tem o Brutus do Popeye, tá? Brutus é do Popeye. Falei, então, sabe o seu cachorro Brutus? Sabe o Popeye, né? Que tem o Brutus, tá? Por causa do Brutus, que era o filho adotivo de Júlio César, que foi um dos participantes do assassinato de Júlio César. E quando Shakespeare descreve a história, Shakespeare vocês conhecem também, né? Também fui em outro lugar também que não conhecia um Shakespeare também. Meu Deus do céu, né? Aleluia, Deus abençoe vocês, 2 vezes ensino. Aleluia. Vou pregar sempre assim, porque se quiser eu posso citar Shakespeare. Público qualificado. Aleluia. E aí Shakespeare descreve a história e ele conta sobre o assassinato de Júlio César e tem o até tu, Brutus, Júlio César morreu. O que aconteceu depois? 2 dos seus maiores generais disputaram o poder que ficou vago. Um deles era Marco Antônio, que você conhece, porque ele era namoradinho de quem? Da Cleópatra. Meu Deus, que maravilhoso pregar aqui! Geralmente o povo não sabe. A Cleópatra você conhece. Você tá ligado, a Cleópatra, né? Então, a Cleópatra era a namoradinha do Marco Antônio. E ela pôs o exército ali do Egito para apoiar ele. Só que do outro lado tinha o Otávio, que se eu não me engano, se minha memória não está me traindo, ele era sobrinho do César, né? Do Júlio César. E o Otávio era jovem e tal, mas ele era um líder proeminente ali e tal, e Otávio começa a vencer as batalhas, até que Marco Antônio desiste. Aí tem aquele lance que também é shakespeariano também, que é outra peça, ou talvez a mesma, eu não sei, porque eu não estudei muito sobre Shakespeare, mas eles fazem aquele negócio com a cobra, né? Como a cobra pica um, pica outro, os 2 morrem apaixonados, sabe essa história, não? Já viram isso em algum lugar? Marco Antônio e Cleópatra morrem, e aí sobra o poder para Otávio. Otávio venceu uma batalha importante, se eu não me engano foi uma batalha no mar, e Otávio vence, Marco Antônio foge, vai se matar lá com a Cleópatra, os 2 morrem, e aí Otávio ascende ao poder. Quando Otávio ascende ao poder, nós estamos falando do Império Romano. O Império Romano, imagina o mapa aqui, ó, na minha frente aqui, tá? Portugal, Europa, aqui, ó, Oriente Médio, fez a curva, Oriente Médio, norte da África, ok? Praticamente todo mundo conhecido era dominado pelo Império Romano. Agora, não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, não tinha um sistema de RP para controlar tudo, né? A notícia tinha que se espalhar de alguma maneira. Da onde Otávio estava, que foi declarado que ele era o novo imperador, para Roma, a procissão dele levou
2 anos. Por onde passava, era recebido com honrarias de chefe de estado, de novo rei, de novo imperador. Lá era imperador, não era rei e tal. Então a procissão levou 2 anos. Só que antes disso, foi enviado um mensageiro até Roma. E esse cara chega primeiro, porque ele precisa falar em Roma uma boa notícia. E ele chega em Roma, o mensageiro, e ele proclama: trago boas notícias. Essa proclamação se chama Evangelion. E ele anuncia essa boa notícia em Roma, e Roma entra em festa, só que nem todo mundo. Porque alguns caras do Império Romano apoiavam o Otávio, mas outros caras do Império Romano apoiavam Marco Antônio. E se essa boa notícia é uma boa notícia para alguns, para outros ela é uma péssima notícia. Porque a partir de agora o seu inimigo que está no poder. E sabe um conhecido nosso que está no meio dessa história? Herodes. Aquele mesmo da época de Jesus que mandou matar as criancinhas. Ele já era o rei daquela região na época. E ele era amigo do Marco Antônio. Herodes dançou. Então o que aconteceu? Herodes teve uma ideia. Herodes decide escrever uma carta. Herodes começa a escrever sua carta. Escreve: querido Otávio, né? Querido. Teve uns que dormiram já no meio. Estava contando uma história mó bonita, né? Querido Otávio, venho por meio desta dizer-lhe que não fique preocupado com a minha relação com Marco Antônio. Quero te dizer que você olhe para mim não como seu adversário político, mas como alguém que da mesma forma que foi leal a Marco Antônio, também será leal a você. Nossa, mandou muito bem. Virou a casaca, obviamente, né? Trocou de camisa, mudou de time, mas estava tentando garantir o seu emprego. E deixa eu falar uma coisa para vocês: deu certo. A carta chegou no destino. Otávio olhou, leu a carta e falou: cara, demorou, é isso aí. Por quê, gente? Não tinha WhatsApp, não tinha RP, não tinha um e-mail, não tinha... Como é que você controla o maior império do mundo sem nenhuma ferramenta? Vamos manter o cara que está lá no poder. O cara falou que vai ser fiel a mim, vai ser leal a mim. Beleza. E aí, Herodes se garantiu no poder. Só que essa história não é sobre Herodes. Essa história é sobre você. Porque existe um anúncio essa noite aqui. Arrependam-se e creiam no Evangelho. E deixa eu te contar um segredo. Nós somos inimigos do rei que venceu. Nós nascemos inimigos do grande rei. Nós estamos do adversário, nós estamos do outro lado. Nós não fazemos parte do time dele. Mas o anúncio é: arrependam-se e creiam na boa notícia. Há um convite, não é uma condenação. Esse rei que venceu está te convidando. Muda de lado, muda de time. Se até hoje você pertenceu ao meu adversário, eu te convido, vem para o meu lado, porque eu sou o rei que venceu. Agora presta atenção. A gente tem um imaginário popular, principalmente nesses dias de hoje, de que Jesus era um cara legal. Jesus é cool, né? Ai, Jesus era um pacifista. Não, Jesus não era um cara legal. Como diria Tim Keller, eles não pegam um cara legal e penduram numa cruz.
A mensagem de Jesus era extremamente ofensiva. Quando Jesus diz evangelho, ele disse mais ou menos 40 anos depois desse acontecido que eu contei para vocês. Mais ou menos. Estava fervendo, gente. Aquilo lá era, todo mundo sabia do que ele estava falando. Ele estava dizendo, olha, pode ter um rei aí, mas o rei de verdade sou eu. Entende o quão poderosa essa declaração? Porque às vezes a gente fala assim, arrependam-se, creem no evangelho. Não tem o significado todo ali. Ele está dizendo diante de todo mundo, eu sou o verdadeiro rei, e quem não estiver do meu lado vai se arrepender. Entende porque ele foi parar na cruz? A pior morte da sua época? Porque a sua mensagem era contrária ao sistema desse mundo. Deixa eu te contar um segredo. Se a nossa mensagem fosse como a de Jesus, a gente estaria sendo perseguido como Jesus foi. Nossa mensagem é café com leite. O nosso evangelho é incompleto. Nós nem sabemos do que nós estamos falando. Quando a gente prega, é água com açúcar. A gente até tem um abraço para dar para um amigo que está mal. A gente até ora por alguém, mas a gente não compreende o todo, porque essa mensagem custou a vida de Jesus, essa mensagem custou a vida dos seguidores de Jesus, essa mensagem custou a vida dos caras que vieram antes de nós. Tem que custar a nossa. Se não custar a nossa vida, nós não entendemos a mensagem. Pelo amor de Deus, Jesus morreu por essa mensagem, os discípulos morreram por essas mensagens, os que vieram antes de nós morreram por essa mensagem, e nós vamos fazer o quê? Construir nosso império pessoal? Vim bater o cartão todo domingo aqui e ir embora para casa? Não! Se essa mensagem não custar a sua vida, você não entendeu a mensagem. Deixa eu te falar, ele estava falando sobre você. Você é o inimigo de Deus. Você é inimigo do rei que vem para reinar sobre todas as coisas. E ele está te fazendo um convite. Arrependa-se, creia nessa mensagem, mude de vida. Não dá para ficar neutro. Não dá para ficar em cima do muro. O muro pertence ao adversário. O convite de Jesus para vocês hoje aqui, para Lucas School, é um convite de profundidade, de compreensão do Evangelho, para que ele custe a nossa vida. Tem que te custar tudo. Eu sei que tem um turbilhão de sentimentos na sua cabeça. Você está longe da sua casa, você está ralando pra caramba, é difícil, alguns têm dificuldade financeira, outros têm mais saudade da família, outros, eu não sei. Gente, presta atenção, é muito maior do que isso. Nós estamos falando sobre a eternidade. Nós estamos falando sobre algo que supera todo sentimento humano. Nós estamos falando do nosso destino eterno, de que aquilo que nós fazemos aqui vai ter um reflexo na eternidade. E para vocês, como diz a própria palavra de Deus, para quem muito é dado, muito é requerido. Vocês sabem que vocês estão aqui por um motivo diferente dos demais. Vocês vão tocar pessoas diferentes dos demais, em maior quantidade, em maior consciência, em maior compreensão. E quando eles pedirem para vocês qual é a razão da sua esperança, por que você faz o que você faz? Por que você vai naquele lugar? O que muda na sua vida?
nosso coração tem que estar cheio de Jesus. E com a resposta produzida, com a mente de Cristo. Porque já está custando a sua vida. Se coloque de pé, eu quero orar por você.